Olá, minha gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Dicas da Cá dessa sexta-feira. Dicas da Cá, em que eu tenho trazido reflexões, pensamentos, principalmente pensando nas mulheres 40 a mais, esse público que eu me insiro, né? Eu que sei dizer, sei falar desse lugar, porque esse lugar é aquele que eu estou, aquele que eu sinto. E hoje tem um assunto bem legal, que eu separei bem, é um assunto que tá ligado aí à realidade do momento, mas também tem muita técnica de comunicação, de marketing, de publicidade por trás disso, e eu quero que você fique atento a isso, porque isso vai melhorar muito a sua comunicação e principalmente vai te ajudar a entender a comunicação do outro. E isso destrava muito o nosso caminho, destrava muito os nossos obstáculos e a gente consegue ter mais clareza de como chegar onde a gente quer. Eu tô dando uma olhada aqui para ver se o Instagram já começou a fazer entregas. Enquanto isso, eu queria esclarecer para vocês duas novidades bem legais. Na verdade, vão ter muito mais aí pela frente, mas duas já estão saindo do forno. Eu estou lançando um programa completo que se chama Vozes. Vozes, para mim, é uma palavra que eu criei, né? Que ela é a combinação de voo, de voar mais alto, de te dar asas, de te dar ferramentas para que você acredite que você é capaz de chegar onde você quer. E também mistura com vozes, que tem a ver com a nossa própria voz, a nossa comunicação com a gente mesmo. Aquela comunicação que a gente precisa ter clareza com a gente mesmo, sabendo quem nós somos, para que a gente possa comunicar ao mundo sobre o que a gente quer, o que a gente pretende, o que a gente espera. E assim a gente chegar ali nos nossos objetivos. Eu estava dando uma olhada aqui se o Issa fez a entrega, fez sim, tá? E eu já volto a falar do programa Vozes, que é bem, bem legal. Então, dentro do Vozes, eu estou colocando todos os meus cursos, mentorias e produtos em geral que eu tenho desenvolvido durante esses últimos 2 anos e que estavam meio soltos, né? Eles estavam sendo jogados assim com nomes diferentes e tudo mais. Então, dentro do Vozes, eu vou encaixar todos esses programas. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é de uma ação social que eu estou lançando. Eu vou dar mais detalhes ainda em breve, tá? E vai ser um trabalho social voltado para mulheres, que são rodas de conversa em que a gente vai abrir a oportunidade com todo o sigilo. A gente vai assinar termo de confidencialidade para que nós possamos falar daqueles segredos, daqueles medos que nós não confessamos nem para nós mesmos. E dentro desse grupo, a proposta é que a gente não analise a vida da outra, a gente não julgue a vida da outra e nem a gente dê a solução para a vida da outra. Mas o objetivo é a gente poder ouvir a nossa própria voz e, através disso, a gente conseguir fazer alguns trabalhos de limpeza do Ho'oponopono e permitir que cada uma consiga encontrar as melhores saídas, as melhores alternativas. Eu tenho certeza que você vai gostar. Em breve eu vou divulgar o cronograma. Se você quiser participar como voluntária ou se você quiser participar como membro, não tem problema, tem lugar para os 2 casos. Em breve eu vou fazer a divulgação. E os outros Vozes, esses eu vou divulgando, porque daí são os cursos, as mentorias, e aí você dá uma olhada no que te interessa, se te interessa, senão a gente continua se encontrando aqui no Dicas da Cá, de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã, para eu passar essas ferramentas que eu passo para vocês, que tem uma sequência lógica. Se você acompanhar direitinho, fazer os exercícios, você vai conseguir também chegar lá. Combinado? Bora lá então, o pessoal que está no gravado sabe que esse comecinho
eu sempre dou esses recados para que a gente possa entrar no assunto e aí não parar mais, né? São sempre aí de 25 a 35 minutos de papo aqui no Dicas da Cá. Eu procuro fazer uma live mais curta, não muito comprida, mas assim, uns 30 minutos eu tenho percebido que é essencial para ter começo, meio e fim e poder te entregar um conteúdo que realmente faça sentido, né? Para chegar aqui só fazer uma explanação rápida, você pode me chamar no direct, pode me chamar aí no WhatsApp e a gente faz essa explanação rápida, não tem problema não, tá? Então, hoje eu trouxe para vocês as frases feitas, as frases prontas, aquelas frases que a gente repete desde sempre e que a gente não entende por que a gente repete, ou a gente, na verdade, não é que não entende, a gente não refletiu sobre isso. Então, vamos pensar em algumas frases que a gente ouve desde sempre. E aí eu queria que você parasse para refletir em frases que você lembra. E são ditados, aquelas frases de caminhão, né? São coisas que a gente ouve com uma certa frequência. Então, vou te dar uns exemplos do que eu ouvia, né? Oi, Vera, tudo bem? Então, Vera, eu acabei de falar, né, do nosso grupo voluntário, tá? De conversa com mulheres. E em breve eu vou passar as informações. É um grupo super voluntário mesmo para as mulheres poderem falar e ouvir as suas próprias vozes, desses segredos, dessas dificuldades que a gente não tem muito com quem conversar e a gente vai abrir esse grupo com super confidencialidade, tá? Então, bora lá. Quais são as frases que você ouviu sempre, desde sempre, né? Na minha casa, a gente ouvia muito, né? Engole esse choro, né? Isso era frase assim diária, né? Engole esse choro, tá chorando por quê? Não tem motivo para chorar, né? Então eu ouvia muito isso, né? Ouvia para de ser fracote, isso não é coisa de menino, né? Apesar de na minha casa só ser eu e a minha irmã, né? Eu tenho um irmão mais velho, mas que não que nasceu morto, né? Foi um aborto natural, mas na convivência fui eu e minha irmã. Mas eu tinha primos, né? Eu tinha 3 primos meninos. E eu ouvia muito isso. Nossa, tá parecendo menininhazinha, né? Então, os meninos não podiam demonstrar nenhuma chateação, que já era coisa de menininha, né? Uma outra coisa que eu ouvia, que era uma frase, assim, sempre repetida, né? Por parte dos pais de meninos, né? Como que é? Prenda suas cabras, porque o meu bode tá solto, né? Eu ouvi muito essa frase, eu ouvi muito, né? Deus só ajuda quem cedo madruga, né? Isso também ouvia muito. E termos como engessado, né? Isso é coisa de viadinho, né? Isso aí é coisa de galinha, né? Então, eu ouvia muito essas frases. Eu queria que você parasse um pouquinho agora para pensar nas frases em que você ouvia, tá? Porque a gente vai falar hoje de uma técnica de comunicação, de uma técnica da publicidade, que ela é muito utilizada de uma forma consciente e estratégica. Só que nós também usamos isso de forma não estratégica e não consciente, e também nós somos manipulados com essa técnica, tá? Que é um gatilho que se chama gatilho da familiaridade. Eu até escrevi no post aqui que ele é muito importante. Esse gatilho é um dos gatilhos que mais aproximam, engajam as pessoas, tá? Então, como que funciona esse gatilho? Vamos dizer que você está numa situação de desconforto, você tem sentido ali naquele ambiente, naquela discussão, que tem alguma coisa que não tá legal, tem alguma coisa esquisita, tá? E durante essa conversa, principalmente se o outro, ele tem uma postura que te remete a alguma familiaridade com que você já conviveu, mesmo que você não goste, tá? Então, vamos dizer que você tinha uma família em que tinha uma autoridade, né? Então, o pai era uma autoridade máxima, em que ninguém desrespeitava, em que ninguém contrariava e que ninguém podia falar um pouquinho com mais clareza, com um pouco mais de informação, porque esse pai se sentiu todo poderoso, tá? E mesmo quando ele estava errado, a família precisava baixar a cabeça. Se essa era uma postura que você conhece, que você conviveu, mesmo você não gostando, ela é
familiar. E o nosso cérebro, ele funciona muito com essas questões de familiaridade. A nossa mente, ela prefere muito mais uma situação ruim, mas conhecida, do que uma situação boa e desconhecida. Porque na nossa mente, a gente desenha, isso eu já falei bastante para vocês, isso é bem explicado no livro do Siddhartha Ribeiro, tá? A nossa mente, ela vai construindo caminhos, sinapses, tá? Como se fossem caminhos para a solução daquele problema, tá? Então, quando você teve um pai, por exemplo, autoritário, que é esse exemplo que eu estou dando, um pai autoritário, mesmo que isso tenha gerado muito sofrimento, a sua mente conhece qual que é o desfecho daquela história, mesmo que for de muita dor. Isso é familiar, tá? E quando você encontra uma postura dessa sendo apresentada por alguém à sua frente, a primeira coisa que a sua mente vai fazer é, conheço. Se eu conheço, é familiar. Se é familiar, deixa eu dar uma olhada, né? Deixa eu continuar nessa posição em que eu estou, tá? E aí, claro, depois disso existem vários outros caminhos que a nossa mente, que a nossa psique vai fazer, vai acompanhar, mas eu não vou entrar nesse caso hoje, tá? Eu quero entrar só na parte do discurso, tá? E aí essa pessoa, mesmo você achando meio estranho, mas ela tem um comportamento que para você é familiar, ela solta uma dessas pérolas, dessa frase feita, dessa frase pronta, do tipo, não, comigo, entre o meio copo meio vazio e meio cheio, comigo é sempre o meio cheio, porque eu consigo ver a vida pelo meio cheio. Comigo é esse negócio de arregaçar a manga, chega de mimimi, porque essa coisa de choro é coisa de frescura, é coisa de mulherzinha. Vamos lá, vamos pra frente, tá? Então, se você já teve uma infância em que a sua referência era uma autoridade que utilizava de um discurso mais agressivo para se comunicar e você já se familiarizou com essa pessoa que está à sua frente, quando a pessoa solta uma pérola dessa, que ela é muito utilizada pelas famílias em geral, na criação dos seus filhos, logo a nossa mente inconsciente, mesmo sabendo que aquilo tem questões ruins e negativas, ela vai se familiarizar com esse termo, com essa frase, com essa disposição de te conectar com algo que faz parte da tua história, tá? É por isso que quando eu tive contato, né, com dois assuntos muito importantes, que são as nossas crenças, tanto as limitantes quanto as impulsionadoras, e quando eu aprendi também a comunicação não violenta, eu comecei a fazer a conexão, né, desses assuntos com as técnicas de publicidade que a gente aprende no marketing, de induzir as pessoas a pensarem da forma que a gente quer, para elas adquirirem os nossos produtos. E aí a gente chega nos gatilhos, tá? Então, existem vários gatilhos que vocês podem usar para convencer as pessoas a ficarem com você, a comprar o seu produto, né? Muito se fala, por exemplo, do gatilho da escassez, né? Então, só hoje você vai ter o desconto, não. Tem o gatilho do fazer parte do rebanho, né? Nossa, se você não vier, tá todo mundo aqui com a gente. Se você não vier, né, tá todo mundo aqui. Aí você se sente meio excluído, né? E tem esse gatilho da familiaridade. Por que eu tô te trazendo essa questão dos gatilhos, tá? Porque isso tem muito impacto na nossa comunicação. Nós utilizamos também muito dessa comunicação no nosso dia a dia, só que a gente usa sem uma estratégia, sem um objetivo final em relação a isso. Ah, tá, Kátia, então você está querendo dizer que a partir de hoje, para eu me comunicar com as pessoas, com os meus clientes, com meu marido, com os meus filhos, eu preciso ter uma estratégia elencando quais são os gatilhos mentais e tudo mais, né? Não. Eu não quero que você chegue nesse ponto, né? Mas é preciso, sim, que a gente tenha clareza do porquê que a gente usa esses termos. Então, o exercício de hoje, a primeira parte é entender quais são esses termos, essas frases feitas, essas frases prontas que você repete diariamente.
Essas frases prontas, essas frases feitas, primeiro, te afastam das pessoas mais interessantes. Pessoas mais interessantes, de cabeça mais aberta, elas sabem que essas frases elas são proferidas sem um raciocínio. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você entender de onde elas vêm. Por que você repete frases que você nem sempre acredita nelas? Né? Por exemplo, no meu caso, Deus ajuda quem cedo madruga. Falácia. Tem gente que trabalha a madrugada toda e acorda depois do meio-dia. Né? Então, Deus não vai ajudar um médico que está fazendo plantão na madrugada e que no dia seguinte ele tem que acordar tarde? E por que eu repito isso? Da onde que vem essa frase? Depois que você entendeu da onde vem, quais são as crenças que a sua família, que normalmente é a família, o nosso convívio, nossos responsáveis nos deram, né? Da onde que tá? Por que eu penso dessa forma? Né? Como que eu quebro isso? Né? Porque normalmente essas frases que vêm de crenças, elas são muito limitantes, tá? Depois que eu entendo da onde vem isso, eu preciso começar a entender quando que eu uso essas frases para impactar o outro. Porque mesmo de uma forma inconsciente, a gente sabe que essas frases, por terem familiaridade na nossa sociedade, a gente tem algum efeito com elas, né? Então, vocês podem perceber que quando a gente repete frases que já são comuns no dia a dia, né? As pessoas param para prestar atenção na gente. Elas olham para a gente, né? Só que se eu não sei por que eu estou usando essa frase, eu acabo deixando a minha comunicação cheia de ruído. Eu deixo a minha comunicação fraca. Eu deixo a minha comunicação sem verdade, né? Depois, então, retomando para quem está entrando agora, né? Primeiro ponto, quais são as frases que eu costumo utilizar, né? Por que eu uso tanto essas frases, né? E de onde elas vêm? Quem que falava isso na minha família, tá? E como que eu tenho usado ela no meu dia a dia. E o ponto mais importante para a gente destravar de vez, né? Essa vida de quase zumbi que a gente tem, né? De trabalhar muito para o outro, de entregar muito para o outro, de ser escravo, muitas vezes, do outro, de seguir um rebanho, uma manada, sem pensar por que eu estou fazendo isso, se isso me agrada, se isso não me agrada. É entender quais são as frases de efeito que as outras pessoas usam para apertar o seu gatilho zumbi. Manada. Qual é a frase que o outro usa e que na hora te conecta? Normalmente vem de uma origem de frase feita por conta da familiaridade. Eu já falei no começo da live que tem muito a ver também com comportamento, né? Tem muito a ver com se eu fui criado num ambiente com mais autoridade, normalmente eu vou me sentir mais familiarizada com pessoas que jogam mais autoridade na conversa comigo, tá? Então tem a ver também com comportamento. Mas hoje eu quero usar muito mais a questão do discurso, porque isso está muito mais real no nosso dia a dia, por conta dessa pandemia que a gente está vivendo, por conta dos absurdos que a gente vem ouvindo, né? Então, ontem, quando eu ouvi essa frase, eu escrevi isso, eu acho que isso pode ter te atraído para a minha live, eu quero ser muito clara com vocês em relação a isso. Eu tenho trabalhado 4 a 5 anos tentando quebrar essa frase que eu utilizo muito, esse termo, tá? Chega de mimimi. Tá na hora de eu parar de reclamar. Tá na hora de eu arregaçar as mangas e ir para a luta, tá? E quando eu ouvi isso ontem, né? Isso bateu muito em mim. Bateu muito em mim. E eu já estava sensível, eu já estou com algumas pessoas não tão próximas, meu núcleo familiar não está com Covid, mas eu tenho pessoas conhecidas próximas que estão. Eu cheguei aqui ouvindo notícias de que existem mais de 8.000 pessoas aqui em São Paulo, em UTI, né? Então, assim, eu tô sensível. E eu vi que está na hora da gente parar de mimimi. Quem que está com mimimi até agora? E que está na hora de arregaçar a manga? Eu não sei você, gente. Eu não sei você que está me ouvindo. Mas você deixou
de arregaçar a manga nesse último ano. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, entendeu? Eu nunca arregacei tanto as minhas mangas, né? Eu tenho trabalhado quase 24 horas por dia, né? Não só trabalhando para gerar ganhos financeiros, que eu vou ser sincera com vocês, não estou conseguindo pagar os meus boletos, entendeu? Porque o mundo está numa situação complicada, mas a gente está sobrevivendo. A gente joga, né, a conta, o boleto, escolhe qual que vai pagar e continua sobrevivendo. Mas eu estou com as mangas arregaçadas. Eu estou trabalhando pra caramba. E você? Você deixou de trabalhar durante esse ano? Você ficou curtindo, aproveitando a vida na praia, né, enquanto o mundo resolvia a questão da pandemia? Então, isso bateu muito em mim. Bateu muito em mim. Mas sabe por que bateu muito em mim? Não foi só pelo absurdo, né, do absurdo desse comentário ter sido feito por quem foi, tá? Mas porque eu uso esse termo. E quando eu ouvi isso, eu senti o gatilho da familiaridade me pegando, tá? E como eu tenho um trabalho árduo de comunicação consciente, de terapia, de analisar mais o que eu estou sentindo, que é um trabalho dolorido, na hora eu percebi isso. E aí eu saquei, tá? Eu falei, quantas pessoas nesse momento não se deixaram levar pelo gatilho da familiaridade nesse momento e falaram, opa, não é que é verdade? Será que não está na hora da gente parar de reclamar e voltar para a rua com tudo e fazer o que tem que ser feito? Juro que eu me peguei pensando nisso. Gente, é muito louco, é muito louco. Os gatilhos mentais, eles são muito potentes. Não é por bobeira que a gente compra muita coisa pela internet e depois não usa. Não é à toa que a gente às vezes toma Coca-Cola sem a gente sentir vontade. Não é à toa que eu fico encantada com uma série que nem é muito do tema que eu gostaria de assistir, né? Como o Gambito da Rainha, que eu assisti inteiro. Muito bem feito, muito legal. Mas ele me captou através do quê? De gatilhos mentais, né? Então, quando a gente fala de gatilhos mentais, isso assim, é a origem da publicidade, do marketing. E é nele que as pessoas se baseiam para trazer mais clientes, para trazer mais seguidores, para trazer mais engajamento. Mas não aqui na rede social só. Aqui tem muito. Se você olhar, eu mesmo uso muitos gatilhos emocionais para trazer você aqui para as minhas lives, para você acompanhar o meu conteúdo, para te vender algum produto que eu estou produzindo. Eu uso, porque eu sou publicitária, eu sou uma profissional de marketing, eu sou jornalista, eu conheço esses gatilhos. E até eu me deixo levar por tudo isso. Por quê? Porque isso é inconsciente. Isso é uma parte do nosso cérebro que ele busca o tempo todo olhar o mundo usando as lentes da nossa família. É aquela lente que a gente coloca, né? E fala, isso está certo, isso está errado, isso sim, isso não. Só que a gente faz isso muitas vezes de forma extremamente automatizadas. E a gente tira a conclusão de uma situação muito mais pela emoção, do gatilho emocional, do que por uma razão, por uma coisa concreta, né? Isso é muito louco, porque ao mesmo tempo em que eu fico falando para vocês, é preciso ter mais contato com o nosso sentimento, é preciso a gente ter mais contato com as nossas emoções, é preciso ter muito mais empatia com as pessoas e principalmente com a gente mesmo, eu estou falando para vocês terem uma comunicação mais consciente, mais racional. É que não existe outro caminho para a gente ser mais racionais, sermos mais consequentes, sermos mais reais, se não for através da nossa ligação com esses sentimentos. E esses sentimentos, para a gente ter acesso, a gente precisa entender as nossas origens. A gente precisa entender a nossa família de origem, a nossa criação, a nossa cidade, a nossa sociedade, o nosso país. Se a gente não conseguir enxergar isso de uma forma mais
clara, né, dificilmente a gente vai conseguir se blindar, né, em relação a esses gatilhos que os outros jogam pra gente, né? Vamos ser mais honestos, né? Vamos ser mais claros com a gente mesmo e saber quanto que a gente está dando palpite de alguma coisa, quando a gente está acompanhando alguém por real, para a gente acreditar realmente no que essa pessoa está dizendo, né? Realmente eu acredito, eu me conecto com essa pessoa. E não assim, nossa, legal, bora lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque no automatismo a gente está sendo captado pelos nossos gatilhos emocionais, tá bom? Esse é o papo, né, de hoje. Esqueci só de falar um negócio para vocês, que é muito importante. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando assim, mas esse mundo, da minha família mesmo, sabe? Esse mundo tá muito chato. A gente não pode mais fazer brincadeira que o pessoal fica mordidinho, né? E aí a resposta que eu tenho dado é falando assim, hoje o mundo é muito chato, né? Talvez seja muito chato para quem não viveu lá em 1920, né? Em 1870, né? Em 1950, realmente, né? Agora, a mulher, o negro, né? O homossexual, o menino que é machinho mesmo, mas que tem sentimentos, viver naquela época, será que era bom mesmo? Será que apanhar de palmatória era gostoso? Será que poder falar um monte de meleca sem ninguém virar o nariz para você era bom? Mesmo você sentindo que aquilo estava magoando o teu coração, a tua mente? Será que era tão bom mesmo? Será que o mundo está ficando chato hoje? Ou a gente está ficando um pouquinho mais consciente? E parando para pensar nas melecas que a gente mesmo fala sem nem pensar. É isso, gente. Esse era o último recadinho, porque tem coisas, tem palavras que eu não quero mais repetir. Eu estou eliminando da minha vida. Eu não sei se vocês vão eliminar, mas eu vou me eliminar. E uma delas é assim, Kátia, para de achar que você é mimizenta. Eu não sou mimizenta. Eu tenho sentimentos. Eu choro, eu sofro pelos milhões de mortos. Isso não é mimimi. E eu tô de mangas arregaçadas desde sempre. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu nunca fiquei curtindo uma vida que eu não podia. Eu sempre paguei as minhas contas. Eu nunca deixei para os outros me sustentarem. Então, as minhas mangas estão arregaçadas desde sempre. Essa carapuça não me pertence. E eu tenho certeza que não pertence também à maioria das pessoas que me seguem. Tá bom? Fiquem bem. Vamos relaxar um pouco depois desse discurso que eu fiz aqui, para a gente ter um excelente final de semana. E se cuidem. Eu estou sem a máscara agora, porque eu estou totalmente isolada aqui, mas eu estou me cuidando e hoje eu vim aqui para o coworking pegar todas as minhas coisas, porque semana que vem estarei fechada dentro de casa, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, né? Não está no momento da gente precisar de hospital para nada, não só por conta do Covid, mas se a gente precisar de um atendimento hospitalar, para outra coisa a gente vai ter dificuldade, tá bom? Fiquem bem, muita energia para vocês. Tchau, tchau!